Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, pessoal. Eu sou Ana Carla, eu sou farmacêutica sanitarista, né, e atuo na coordenação de monitoramento e avaliação da Diretoria de Assistência Farmacêutica, aqui da CESAB. E estou trazendo essa discussão, essa web-aula sobre planejamento da assistência farmacêutica no âmbito do SUS, como uma demanda que surgiu a partir de um processo de qualificação para os farmacêuticos municipais, onde nem todos puderam acessar, né? Foi uma transmissão online, nem todos puderam acessar, e eu estou trazendo um recorte dessa apresentação, né? Mais focada nos aspectos normativos do processo do planejamento e para entender a função, né, da equipe de assistência farmacêutica nesse processo de planejamento. Apesar de eu estar trazendo aspectos mais normativos, é importante a gente entender o planejamento como um processo, né? Não só baseado em instrumentos, mas como uma prática que consiste em desenhar, em executar, acompanhar e estar avaliando um conjunto de propostas de ação com vistas a intervir sobre um determinado recorte da realidade, né? Então, para a gente entender, como o próprio Carlos Matos está aí colocando, que é uma das referências para esse processo de planejamento dentro do SUS, que é um cálculo que vai preceder e presidir uma ação. Entender que esse é um processo cíclico, né, que vai estar sendo retroalimentado por essas etapas, tendo como base a apreciação de um conjunto de necessidades. Então, a gente não vai dar conta do todo, mas vai dar conta de um recorte, né? E para isso a gente vai precisar fazer uma priorização de necessidades para intervir de forma processual. Bem, o que o planejamento ele possibilita? Ele possibilita identificar as situações problemas e, dentre elas, saber quais são as mais importantes. Então, a gente vai fazer um diagnóstico para reconhecer quais são os problemas e o que a gente vai escolher como prioridade, definir como prioridade. Bem, com base nessa escolha dessas prioridades, a gente vai definir objetivos, né? Que é o que a gente vai fazer em relação a esses problemas. Quais os resultados que a gente pretende alcançar com as intervenções que a gente vai desenvolver. Nem sempre a gente pode resolver totalmente esse problema, né? Então, a gente vai estabelecer metas sobre o quanto a gente vai alcançar para mitigar esse problema, certo? Estabelecendo até onde a gente pode chegar, considerando os recursos que a gente tem, né? E para isso a gente vai programar, que é definir quais são as atividades e quais são os recursos necessários, sejam eles materiais, humanos, financeiros, que vão ser necessários para essa intervenção ao longo do tempo. E, por fim, entendendo isso como um processo cíclico, a gente vai estabelecer instrumentos para medir o quanto nós avançamos após a intervenção que nós fizemos. Então, estabelecer instrumentos de avaliação para acompanhar o quanto essas intervenções de fato foram efetivadas. Bem, então vamos primeiro entender quais são as principais normas e instrumentos orientadores dessa prática. A incorporação da lógica de planejamento na área da saúde, ela ocorreu com o próprio desenvolvimento e estruturação do SUS. Né? Então, a gente vai ver que as principais normas e disposições específicas sobre planejamento governamental no Estado brasileiro e no SUS, elas estão pautadas nesse avanço, nesse desenvolvimento do próprio Sistema Único de Saúde. Então, a gente parte aí da Constituição Federal, em 1988, que vai estabelecer nesses artigos aí que eu estou citando, né, o 165, o 169 e o 195, os principais instrumentos que hoje são utilizados como base para o processo de planejamento governamental, que é o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, como esses componentes fundamentais que articulando planejamento e orçamento, vão dar a base de sustentação para esse processo, para os três entes da federação, né? Entendendo que esse é um processo que ocorre tanto no nível federal, quanto estadual, quanto municipal, e eles estão interligados.
No SUS, a Lei 8080, ela vai estabelecer a ascendência desse processo de planejamento, de orçamento, né, para elaborar os planos de saúde, desde o âmbito local, né, municipal, até o âmbito federal. Tem uma portaria importante, que é a portaria 3085 de 2006, posteriormente revogada pela portaria 2135, né, que eu estou citando aqui, de 2013, que ela vai justamente trazer as bases para o Planeja SUS, né, que possivelmente muitos conhecem como uma lógica de pensar o planejamento no Sistema Único de Saúde mais ordenada. Então, é nessa portaria que vão ser estabelecidas as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS, né? E posteriormente revogada e melhor estruturada na portaria 2135, que vai definir o plano de saúde, as programações anuais, né, como parte, como fragmentação desse processo de desse plano, e o relatório de gestão como os instrumentos fundamentais para o planejamento no SUS. O Decreto Federal 7.508 de 2011 também é um instrumento importante, porque ele vai regulamentar a Lei 8080 para dispor sobre a organização do SUS e sobre o planejamento. Então, é importante vocês conhecerem um pouco dessa base normativa, né, para entender como é que se estruturou o processo de planejamento dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da gestão pública. A gente hoje tem um processo de consolidação das portarias do Sistema Único de Saúde, né? Então, elas vão trazer justamente, ratificar as condições gerais do planejamento dentro do SUS. Então, a gente vai ter esse consolidado de informações dentro dessas portarias de consolidação. Vamos entender um pouco dos principais instrumentos de planejamento do setor saúde. O primeiro, que é o plano de saúde, né? Que no caso da gestão municipal, o plano municipal de saúde. Ele vai consolidar as políticas e compromissos de saúde numa determinada esfera de governo, e ele deve refletir as necessidades de saúde da população. Qual é a estrutura desse plano? Ele vai trazer análise da situação de saúde, né, com base no mapa da saúde, aí entendendo o perfil sociodemográfico da população, o perfil epidemiológico e sanitário, né? São as bases para entender qual é a realidade dessa situação, para então definir as diretrizes, né? Que vão ser a linha guia de orientação do que vai ser tratado dentro com esses objetivos, né? As metas, o quanto você quer alcançar em relação a esses objetivos, os indicadores, que é a forma de estar medindo essas metas, e também vai trazer o monitoramento e avaliação. Então, ele vai dar a condição para o que a gestão, no caso, a gestão municipal, ela quer realizar no âmbito da saúde ao longo dos 4 anos de governo, né? Sendo que a gente entende aí, considerando que esse plano é elaborado no primeiro ano de gestão, então ele é elaborado, no caso, em 2021, né, para a nova gestão municipal, e ele tem validade por 4 anos. Então, partindo do segundo ano do atual governo até o primeiro ano do próximo governo. Então, essa é a referência temporal para o plano de saúde. Ele é um plano que é elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, né, pelos gestores, né, juntamente com a equipe técnica que vai dar subsídio para a elaboração desse plano, e tem um prazo limite do dia 31 de agosto para encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde, que vai ser responsável pela validação desse instrumento, antes do envio do plano plurianual para a Câmara de Vereadores. Então, entendendo o plano de saúde como subsídio para o plano plurianual, para o nosso PPA, que é o instrumento de planejamento maior da gestão municipal, né? Então, a gente tem o plano de saúde como instrumento do setor saúde e o PPA como instrumento da gestão como um todo. Então, eles precisam estar articulados, então, dessa forma, ele é subsídio para o PPA. A programação anual de saúde.
Então, uma vez que foi pensado o plano para os 4 anos, a gente tem uma programação para cada ano. Então, é um detalhamento de como vai ocorrer o desenvolvimento desse plano, né? Então, ele tem um objetivo, como está sendo posto aí, de anualizar as metas do plano de saúde, prevendo a alocação dos recursos orçamentários a serem executados ao longo de cada ano. Então, nesse plano anual de saúde, nessa programação anual de saúde, a gente vai ter as metas, né, do plano de saúde para cada ano, que poderão ser revisadas. Então, é importante, quando da elaboração do plano municipal de saúde, que já se faça uma identificação de como é que eu vou executar aquele objetivo, né? Como é que eu vou realizar aquela meta. Então, essa meta ela vai ser repartida, né, para cada período igualmente, ela vai ser executada mais para o final do exercício, mais no início do exercício de governo. Então, esse é um ponto importante de já se pensar quando da elaboração do Plano Municipal de Saúde. Mas é possível revisar, né? É possível que ao longo dos anos eu perceba que não tem uma condição, não tem uma estrutura apropriada para realizar no início, e isso se prolongue um pouco mais dentro da gestão. Isso precisa ser colocado e devidamente justificado na programação anual de saúde. Então, nesse plano vai estar detalhado, mais detalhado, a previsão de alocação dos recursos orçamentários necessários para o cumprimento dessa paz. Então, o quanto que eu preciso dentro de cada objetivo de recurso orçamentário para responder a essa necessidade. O prazo é a responsabilidade, né? Então, é uma responsabilidade também da Secretaria Municipal de Saúde, que vai elaborar e que vai encaminhar também para avaliação do Conselho Municipal, antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nesse caso tem uma previsão do dia 15 de abril. Nem sempre a gente sabe que esses tempos ocorrem da forma mais apropriada, né? Mas é importante a gente entender que há uma conjugação entre esses instrumentos como forma de você dar mais coerência ao planejamento, né? Considerando o planejamento financeiro com o planejamento das ações. O relatório anual de gestão, então, uma vez que a gente tenha os planos, anualmente também a gente precisa prestar conta dos resultados que foram executados a partir do que foi proposto na paz, né? E eles são apurados com base justamente nesse conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores que foram estabelecidos no planos e detalhado na paz, e ele vai também servir como base para reorientar os direcionamentos em relação aos planos de saúde ou às programações seguintes, né? Então, se eu percebo que não foi possível executar determinada meta da forma como foi planejada, eu preciso entender o porquê, devidamente justificar e pensar como é que eu vou reprogramar isso para os próximos anos. A estrutura, né? A gente, nesse relatório anual de gestão, ele é amparado pelas diretrizes, pelos objetivos e pelos indicadores que foram estabelecidos no plano de saúde, pelas metas também que foram colocadas na paz, que foram previstas e ver como elas foram executadas. É importante que nesse relatório também haja a análise da execução orçamentária, né, verificando se foi utilizado o recurso que foi previsto, né, e como ele foi utilizado. Um outro elemento também que é incorporado no relatório anual de gestão são as auditorias que foram realizadas, né, ou em fase de execução nesse período, e quais são as recomendações que essas auditorias trazem, porque elas, entendendo o processo de auditoria, não só como um processo que é punitivo, mas entendendo a auditoria como base para pensar o que deve ser feito e as falhas que ocorreram ao longo desse processo que precisam ser corrigidas. A validade do relatório, né, como o próprio a identificação aí posta, é de 1 ano, e ele é
anterior à elaboração. A responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde, por elaborar até o dia 30 de março, e de enviar para a validação do Conselho, né, tal qual os demais instrumentos. Hoje a gente tem, na verdade já há algum tempo, um importante sistema, né, que vai amparar o registro dessas informações, né, trazendo mais subsídio para esse processo de planejamento e para o processo de acompanhamento, tanto pelos outros níveis de governo, como pelas instâncias de controle social, que é o DigiSUS. Né? Então, todas essas informações, elas são digitadas, são lançadas no DigiSUS para que possam ser publicizadas. Bem, além do relatório anual de gestão, a gente tem o relatório detalhado do quadrimestre anterior. Ou seja, ao longo do exercício, a gestão ela precisa estar já prestando contas, né, sobre essa execução da programação anual de saúde. Então, a cada 4 meses, ao final de cada 4 meses, há um relatório, né, que vai demonstrar justamente como está a execução do que foi previsto na PAS. Né? Se ao longo desse tempo, né, conforme esses períodos que são aí postos, como é que ele foi executado, né? Se ele está sendo executado a contento, né? Quais são as dificuldades para a execução dessas metas que foram previstas para esse ano, né? Então, há uma possibilidade de estar se fazendo o reajuste ao longo também dentro do período. Então, é importante a gente entender que esses instrumentos, eles não são somente instrumentos burocráticos, né? Instrumentos de prestação de contas obrigatórios, entendendo também que eles são, mas que eles são instrumentos que possam dar suporte ao processo de planejamento e de acompanhamento do que está sendo pensado na perspectiva do que foi visto como necessidade, né, desde o início da gestão e que possa ser revisto dentro desse processo. Então, essa é uma síntese, né, demonstrando aqui o mandato do prefeito, né, a partir desse exercício agora. Então, a gente tem o mandato que vai de 2021 até 2024. Então, a gente está agora num período de preparação, né, já quase finalizando o prazo para a elaboração do PPA e também do Plano Municipal de Saúde, né, que é o prazo de agosto, e que vai ter validade justamente, como foi dito, a partir de 2022, seguindo até 2025, já no primeiro ano do próximo mandato do próximo governo. E, igualmente, o Plano Municipal de Saúde, né, a PAS e o relatório anual de gestão, sendo que a gente tem o Plano Municipal e o PPA, que é elaborado para um período de 4 anos, né, e a PAS e o relatório anual de gestão, que é realizado anualmente. Este é um elemento gráfico que vai mostrar justamente a integração desses instrumentos de planejamento e de gestão, né? Entendendo que, apesar da autonomia que cada ente tem no processo de definir quais são as suas prioridades, eles devem acompanhar as diretrizes, né, nacionais, que estão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, né, estabelecida a partir das conferências, né, como base para pensar o que é prioridade para a gestão. Então, a gente vai ter justamente o Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual, o Plano Municipal, como base para elaborar o Plano Plurianual, né? E também a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Partindo dessa ideia do mapa da saúde, que são essa identificação das necessidades,
né? Não só necessidades de saúde, mas também necessidades de organização de serviços de saúde que estão articuladas, entendendo essas necessidades de saúde como base para a programação, para os planos de saúde, para a programação anual de saúde e também para o processo de planejamento integrado, né? Então, partindo desse princípio de que nem todas as ações elas podem ser executadas por um único ente federado, então elas precisam estar articuladas e integradas para atender a essas necessidades. E esse planejamento regional, ele vai dar base, na verdade, esse planejamento como um todo, ele vai dar base para os relatórios de gestão, né? Então, é a partir dos relatórios de gestão que a gente vai acompanhar o processo de planejamento, seja ele dentro da esfera que compete a cada governo. E onde é que a assistência farmacêutica ela faz interface com esse processo de planejamento? Vamos entender, na verdade, qual é o papel da assistência farmacêutica municipal, do farmacêutico responsável técnico que vai participar, né, e que vai buscar identificar quais são as prioridades também dessa área para serem incorporadas dentro desses instrumentos. Então, vamos pensar como é que um dos elementos importantes, né, dentro do plano, que é justamente o capítulo da assistência farmacêutica. Então, como é que ele se coloca dentro do plano de saúde? Bem, o primeiro passo, igualmente pensado para realizar um plano municipal de saúde, é a gente fazer um diagnóstico da nossa área, né? Então, importante entender como é que a assistência farmacêutica ela se coloca, como é que ela está, como é que ela está sendo desenvolvida, quais são as limitações que ela apresenta. Então, depois desse diagnóstico, é importante realizar oficinas de planejamento, né, para pensar os objetivos e as metas que são necessárias para atender aos problemas que são priorizados, que foram priorizados dentro desse espaço. Essas oficinas, elas podem ser oficinas próprias, mas também é importante que a assistência farmacêutica participe de forma articulada com as demais instâncias da Secretaria Municipal de Saúde, né, para tanto no sentido de que as outras áreas entendam qual é o papel da assistência farmacêutica, quais são as limitações que ela apresenta e o que é necessário para melhor avançar, quanto para que a assistência farmacêutica possa identificar as limitações que ocorrem em outras áreas e que a própria assistência farmacêutica pode contribuir nesse processo, né? E a gente vai ver como é que isso pode ser melhor trabalhado. Então, a partir desse diagnóstico, dessas oficinas de planejamento, é elaborado o documento, né? A gente vai ver esses elementos desse documento e tal qual, né, ele vai para apreciação do plano juntamente com o plano municipal de saúde pelo conselho. O diagnóstico, né, quais são os aspectos importantes a serem considerados na análise da assistência farmacêutica, nessa investigação dos problemas da assistência farmacêutica? Primeiro a gente entender como é que se dá a estruturação da assistência farmacêutica. Né? Qual é a formalização dessa estrutura organizacional? Vamos partir desde entender como é que essa área ela está posta dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a assistência farmacêutica ela está no organograma da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ou ela não tem uma identificação formal. Então, é importante que ela tenha uma identificação formal e que essa identificação ela corresponda à responsabilidade que ela tenha dentro dessa secretaria. Né? De que forma que ela está? Então, é isso que a gente vai precisar responder. A quem essa assistência farmacêutica ela responde? Ela responde diretamente ao secretário municipal de saúde? Ela se articula com determinada área assistencial? Então, esses são elementos importantes de serem pensados para melhor definir o que é prioridade
dentro desse espaço. Então, com quais áreas essa assistência farmacêutica ela faz interface, né? Essas atribuições, elas estão claramente definidas, né? Qual é a responsabilidade desse espaço de atuação? Então, essas, na verdade, eu coloquei aí como perguntas, como uma forma da gente refletir sobre as deficiências e as necessidades que são postas para a gente pensar esse processo. Em termos de infraestrutura, os equipamentos e os mobiliários, eles são adequados e são suficientes para o desenvolvimento das funções da assistência farmacêutica? Então, se eu tenho estabelecido o que são as atribuições, eu tenho condições materiais, né, e humanas para dar suporte a essas funções? E, nesse caso, a gente deve pensar tanto em termos, quando a gente fala de recursos humanos, né, ou de pessoal, se há pessoal técnico e administrativo suficiente e qualificado para o desenvolvimento dessas funções. Então, esse é um elemento importante da gente estar refletindo. Uma base importante para a gente pensar a estrutura física, né, que vai dar suporte à assistência farmacêutica é a gente verificar as bases legais, né, que dão suporte a esse entendimento. Então, para a gente avaliar o espaço físico, é importante a gente avaliar com base na legislação. Então, nesse caso, a RDC número 44 de 2009, né, que eu sinalizei aqui, que está em processo de revisão no ano que passou e ainda não foi concluído. Então, essa RDC, ela vai dispor sobre as boas práticas farmacêuticas, né, para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos, da prestação de serviços, né, sejam em farmácias ou em drogarias. Então, ela é uma base que vale tanto para as farmácias públicas como privadas, mas ela é a nossa base de definição do que é uma estrutura física apropriada. E uma outra base legal importante a ser observada, que é a Lei 13.021, de 2014, né, que vai tratar sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. E essa é uma base importante, porque ela vai tratar da farmácia como um estabelecimento de saúde. Então, é uma mudança importante e que a gente precisa considerar e valorizar, né, dentro da organização dos serviços municipais, né, uma vez que a farmácia ela passa a ser entendida como um estabelecimento de saúde. Ela tem uma função aí, para além de uma função de dispor os medicamentos, né, de apenas de acesso aos medicamentos. Outro ponto importante em relação ao diagnóstico é a gente verificar a regularização. Então, é entender, especialmente aí eu coloquei nesse caso a CAF, né, mas também as farmácias nas unidades, entender se a CAF ela dispõe de uma certidão de regularidade técnica, né, se o farmacêutico está devidamente vinculado a essa CAF, né, tecnicamente isso está estabelecido. Se a CAF ela dispõe de um alvará sanitário, que nesse caso ele deve ser disponibilizado pela Vigilância Sanitária Municipal. Se essa unidade, se essa CAF, né, se essa Central de Abastecimento Farmacêutico, ela está cadastrada, né, através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, então isso é um elemento importante, a gente está vendo aí o processo de vacinação contra a Covid, e que ele se baseou nesse cadastro dos estabelecimentos de saúde, então às vezes a gente não dá importância a esse registro, e ele é um registro importante para regulamentar os estabelecimentos. E também se esse estabelecimento ele tem um manual de boas práticas farmacêuticas, né, onde vai estar aí descrito todos os procedimentos que competem a esse espaço, e é uma forma de fazer uma verificação se esses procedimentos estão adequados. Outro ponto importante do diagnóstico é verificar como é que está a implantação e a implementação do Departamento de Assistência Farmacêutica, né? Então, entender quem é que administra esse Departamento de Assistência Farmacêutica, né?
se é o farmacêutico que responde por isso, né, ou se é uma outra área que está respondendo por isso. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade diante desse departamento. A área física específica para essa estrutura, né, para esse departamento, ou o farmacêutico não tem uma estrutura apropriada de trabalho. Então, esse é um ponto importante de ser refletido. É lógico que a gente não vai aqui dizer qual é a condição ideal. Na verdade, cada município, né, a partir do seu porte populacional, a partir das ações que são assumidas como responsabilidade por essa instância, ele vai verificar qual é a necessidade. Mas é importante, se a gente tem definido quais são as funções dessa assistência farmacêutica, então eu tenho condições de melhor estabelecer qual é a estrutura que eu preciso para desenvolver essas funções. Outra coisa, ela está formalmente constituída, né, e há reuniões regulares da Comissão de Farmácia Terapêutica. A gente está vendo aí justamente dentro de um momento importante, né, que é o momento de enfrentamento da pandemia de Covid, o quanto o uso inadequado, né, de medicamentos pode gerar problemas para a população. Então, isso faz com que esse elemento apareça. E uma comissão de farmácia terapêutica é justamente o órgão que vai estar dando suporte a essas decisões, né? A uma adoção apropriada de quais são os medicamentos de escolha para o município, não só os medicamentos, mas a forma, né, considerando os protocolos que vão subsidiar a utilização desses medicamentos. Outro elemento importante, a CAF ela apresenta uma estrutura física adequada às suas funções. Então, é dentro daqueles elementos que a gente estava tratando anteriormente. Então, eu preciso refletir, considerando novamente a realidade de cada município, a forma como essa aquisição e essa distribuição de medicamentos vai ser realizada, para eu melhor definir essa estrutura física que é necessária. Bem, em relação à assistência farmacêutica, é importante que se faça um planejamento. E para isso a gente propõe oficinas de planejamento. E o que a gente deve considerar nessas oficinas de planejamento? O primeiro elemento é socializar o diagnóstico com o gestor e com as áreas técnicas articuladas, né, no sentido de que eles possam conhecer qual é a realidade da assistência farmacêutica e quais são as dificuldades que ela enfrenta e que ela faz interface com essas áreas técnicas para melhor desenvolver as suas funções. E aí a importância de articular o departamento de aquisição, né, e os departamentos assistenciais, né, em especial a atenção básica, que é uma das funções importantes com a qual a assistência farmacêutica se articula, e a vigilância à saúde, dentre outros espaços. Outro ponto importante é valorizar a situação epidemiológica de problemas assistenciais que envolvam a assistência farmacêutica. Então, muitas vezes, o problema não é somente dispor determinado medicamento, mas pode ser que haja falhas na prescrição desses medicamentos nas unidades, né? E que o farmacêutico, entendendo esses problemas, se aproximando mais dessa realidade de prescrição no município, ele possa ter condição de melhor direcionar as suas ações, certo? Então, quando a gente falava lá na frente que no processo de construção do plano municipal é importante que o farmacêutico se envolva na elaboração de aspectos do plano de outras áreas, eu estou sinalizando justamente nesse sentido, de reconhecer problemas com os quais a assistência farmacêutica se articule e que possa interferir. Além disso, a valorização do cuidado farmacêutico como um objetivo estratégico. Então, quando a gente está falando dessa prática de planejamento da assistência farmacêutica, a gente não está falando somente do ciclo logístico, a gente também está falando de uma prática que é clínica, né, que envolve justamente uma orientação para favorecer o uso racional desses medicamentos. Então,
valorizar o cuidado farmacêutico nesse processo de planejamento, entendendo a necessidade de qualificação profissional e a necessidade de articulação para a melhor prática de prescrição e de utilização desses medicamentos. Bem, esse slide, na verdade, ele busca só demonstrar quais são os elementos, né, que foram tratados e que vão ser reforçados na estrutura desse plano. Então, como eu sinalizei, a gente tem como base para a elaboração do plano municipal e para as prioridades que vão ser estabelecidas para as áreas, né, partindo de diretrizes, né, que muitas vezes essa diretriz, elas são justamente as bases que vão dar orientação para os objetivos que vão ser trabalhados. Não especificamente, a diretriz envolve a identificação da assistência farmacêutica, mas às vezes a diretriz pode estar relacionado à qualificação da atenção básica, e aí sim eu envolvo a assistência farmacêutica nesse processo. Os objetivos que vão expressar os resultados desejados. Então, dentro dos problemas que foram priorizados e que se englobam em determinadas diretrizes, o estabelecimento dos objetivos. As metas, que vão expressar a medida de alcance do objetivo, e os indicadores, que são o conjunto de parâmetros que possam permitir, né, identificar e mensurar, acompanhar e comunicar de forma simples a evolução de determinado aspecto da intervenção que foi proposta. Então, é a forma que eu vou demonstrar o alcance dessa meta. E aí, nesse caso, a gente traz um exemplo, né, do modelo do Plano Estadual de Saúde, né, que, nesse caso, ele trata não como diretrizes, mas aqui ele identifica como compromisso, mas seguindo a mesma lógica, que é justamente de fortalecer a atenção básica de forma integrada e resolutiva, né? Então, a assistência farmacêutica, ela não está identificada aí no compromisso, né, nominalmente no compromisso, mas a gente entende que para fortalecer a atenção básica é importante uma assistência farmacêutica devidamente estruturada e articulada. E, nesse caso, a meta estabelecida foi distribuir unidades farmacêuticas do componente básico, né, da assistência farmacêutica, com regularidade para os municípios. Então, tendo como iniciativa a distribuição justamente desses medicamentos aí identificados como unidades farmacêuticas. Então, foi estabelecida uma meta, né, no caso, que é de 90%, para realizar a distribuição de medicamentos desse componente básico. Lógico, a perspectiva é que se alcance o 100%, mas entendendo que pode ocorrer algumas falhas no processo aquisitivo, e por isso essa meta ela não totaliza os 100%, mas ela se aproxima, ela tem uma tendência a buscar essa referência do 100%. O indicador, né, que é a forma de cálculo para o alcance dessa meta, que é justamente o percentual de unidades farmacêuticas que foram distribuídas em conformidade com o quantitativo que foi autorizado. Lembrando que para distribuir essas unidades farmacêuticas, não é um processo que envolve somente dispor o produto, mas, nesse caso, outras ações elas foram pensadas nesse plano, que foi a oferta de capacitações aos farmacêuticos da assistência farmacêutica municipal, né, com o desenvolvimento de oficinas de capacitação para esses profissionais, né? Então, isso aqui faz parte desse processo. Então, foi estabelecida uma meta até 2023, nesse caso, eu estou tratando aqui do Plano Estadual de Saúde, que temporalmente é diferente, e uma meta de 40. Eu posso distribuir de forma diferente, como a gente vinha refletindo em relação à construção do Plano Anual de Saúde, da Programação Anual de Saúde. Pode ser que no primeiro ano eu desenvolva um maior número de capacitações e eu não deixe isso planejado para o ano de uma nova gestão, né? Então, eu faço essa distribuição de forma diferente. No caso da distribuição de medicamentos do componente básico, não. Nesse caso, ela é uma meta cumulativa.
Então, a cada ano se deseja alcançar os 90% de distribuição. E uma outra coisa é a implantação, né, de um novo sistema que possa amparar esse processo de distribuição desses medicamentos para os municípios, que nesse caso o sistema, o AF-CESAB. Então, eu só estou, nesse caso, demonstrando como é que esse plano, né, formalmente, ele foi constituído, nesse caso, para o Estado. Então, essa é uma base importante, né, para a nossa prática, né, que envolve, né, a responsabilidade do Estado em relação à assistência farmacêutica junto aos municípios. Uma coisa que eu queria destacar é que o plano, ele não precisa conter tudo, né, o que aquela área vai executar, mas ele vai trazer os objetivos, né, e as ações principais que devem ser pactuadas e que tenha elementos orçamentários, ou que, mesmo que não tenha elementos orçamentários, que sejam processos essenciais para aquela área. E, complementarmente, a área ela pode incorporar, né, outros objetivos, né, e outras ações que possam dar suporte ou ao alcance desse objetivo. Então, para a gente entender que, para além dos instrumentos, né, que são uma responsabilidade da gestão, a área tem que entender o processo de planejamento como uma prática para favorecer o desenvolvimento das ações daquela área, certo? Então, é isso que a gente tem para estar apresentando. É importante que vocês possam consultar as referências legais e as referências técnicas que foram utilizadas como referência para essa apresentação, para que vocês possam melhor se apropriar desses instrumentos e das possibilidades de desenvolvimento dessa prática. Então, a coordenação de avaliação e monitoramento da assistência farmacêutica, né, aí devidamente identificada, né, o e-mail e o telefone de contato, fica à disposição dos farmacêuticos municipais para dar suporte em relação a esse processo de planejamento. Então, fica aí a nossa disponibilidade, desejando uma boa prática de planejamento a todos. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br